Quando a gente vai falar a respeito de um personagem, às vezes mais percebido pelo lado polêmico, né? E a ideia é abordar um aspecto desse personagem tão peculiar da Reforma que às vezes a gente não olha por esse lado. A gente vai falar de João Calvino. Normalmente João Calvino é lembrado pela controvérsia da predestinação, ainda que ele não tenha sido o reformador que mais deu ênfase nesse assunto, por conta dos seus seguidores, os calvinistas, que nem sempre o pensamento de Calvino e o pensamento dos calvinistas são a mesma coisa, né? Mas por conta dos seus seguidores ele ficou, de certa forma, manchado, né? E as pessoas olham para Calvino já, quem não é calvinista, logicamente, já tem uma perspectiva negativa a respeito dele. Então a gente vai olhar um aspecto que, segundo os seus biógrafos, eu vou colocar a citação, é o aspecto mais significativo de João Calvino, que é a pregação. Não é a polêmica, ainda que nas suas pregações haja esse aspecto apologético, polêmico, né? Mas o Calvino, ele deveria ser lembrado como o pregador João Calvino. Tá? Vou estar trabalhando basicamente em um livrinho do Steven Lawson, né, que é bem conhecido, é possível que vocês já tenham lido. A ideia é fazer a apresentação do livro todo, então não sei se vai dar tempo, mas a ideia é essa, que é a Arte Expositiva de João Calvino, faz parte de uma coleção que trata de várias figuras, né, importantes do mundo protestante evangélico, né? Então, o nosso tema é esse, né? João Calvino e a pregação expositiva ou a exposição bíblica, né? Só para situar, quem porventura não tenha conhecimento, eu vou só pontuar um pouquinho a respeito da vida dele, né? Obrigado. Ainda que Calvino tenha levado adiante a reforma em Genebra, ele era um francês, né? Nasce no começo do século XVI, então quando a reforma está avançando, Calvino era uma criança. É por isso que alguns pesquisadores dizem que Calvino é um reformador de segunda geração, ainda que essa definição não seja muito assertiva assim, porque existiram muitos reformadores, né? Então, quando Lutero estava fixando as teses, Calvino era um menininho ainda, e ele tinha sido preparado para ser um sacerdote católico. Esse era o objetivo inicial do pai dele, né? Ele é enviado para fazer essas preparações como um sacerdote católico. E acaba que o seu pai tem um conflito com um dos bispos que estava envolvido nessa preparação para o seu filho se tornar um sacerdote católico, e ele acaba mudando de rota, e Calvino, muito submisso como era, aceita, ele vai estudar direito, né? Lembrando que nessa época, como na época medieval, você se preparava basicamente em 3 cursos, né? Direito, medicina e teologia. Não tinha outras áreas, como a gente tem, né, centenas de cursos universitários hoje. Nessa época, ou você era médico, isso no estudo universitário, né? As universidades surgem justamente no período medieval, com a chamada escolástica, que vem das escolas, das catedrais, enfim. Você se preparava nisso. Ele tinha sido pensado para ser um sacerdote, e depois acaba que o pai dele faz com que ele mude e vá estudar o direito. Mas a sua grande paixão era a literatura, eram os clássicos, né? E depois que o pai dele morre, ele decide ir para continuar seus estudos, e nessas andanças, seus estudos nas universidades, ele tem contato com o conhecimento da teologia reformada e os ideais da reforma que estavam se popularizando, né? Um primo dele parece ter tido uma influência nessa a proximidade dele com os pilares da reforma, os ideais da reforma, e logicamente o Martinho Lutero também teve muita influência nessa aproximação de Calvino com essas verdades, né? Ele se converte repentinamente, não se sabe exatamente como aconteceu, fala-se que subitamente ele foi convertido ao Evangelho, né? E a França sempre foi muito marcada por intensas perseguições, né? Os protestantes franceses eram os huguenotes, chamados huguenotes, né? O parênteses é que Sarah Calley, os seus antepassados são franceses, ela é uma inglesa, né? Nasce na Inglaterra, mas
os seus antepassados fugiram justamente dessa perseguição na França. Eles migram, os Morley, né, migram para Inglaterra e Sara nasce ali, mas as suas origens são francesas. Justamente nesse período de intensa perseguição, a França sempre foi muito alinhada ao catolicismo romano, tanto é que houve um período em que a sede do poder romano estava na França durante quase 70 anos, em Avião, é chamado cativeiro de Avião, né, porque a cristandade sempre tinha existido na cidade sagrada de Roma e ela por força do poder do Estado, ela é transferida para a França. Então, a França sempre esteve muito próxima do catolicismo, né? E quando a reforma começou a avançar na França, houve uma repressão muito grande e Calvino, como tantos outros protestantes, foi muito perseguido e ele tem que fugir, né? Ele foge disfarçado, lembrando até o Calley, né, que também foge disfarçado. E aí ele vai para os locais onde havia uma receptividade maior os protestantes, né, vai para Basileia, enfim, ele começa a se exilar em certos cantos que tivesse uma aceitação aos protestantes. Ele escreve a obra-prima da Reforma, que são as Institutas, é uma teologia sistemática, é por isso que ele é considerado o intérprete da Reforma, porque ele foi quem conseguiu sintetizar melhor o pensamento reformado, o pensamento dos reformadores, né? E com essa publicação ele se torna muito conhecido. Com as Institutas é que ele se torna popular entre os demais reformadores, né? Um episódio interessante é esse episódio de Estrasburgo e Genebra, que nós sabemos, ele queria ir para Estrasburgo, estudar, escrever, ele queria, mas tinha um conflito na época, no caminho em que ele iria passar. Ele vai para Genebra para passar uma noite e fica ali 2 anos, né, em Genebra. O Guilherme de Farel, que era o reformador da cidade de Genebra, já sabendo do potencial do Calvino, porque ele tinha se tornado conhecido, né, convoca ele não queria, logicamente, e o Farel disse, Deus vai amaldiçoar esse teu descanso, essa sua tentativa de ir para um local, ficar sozinho para escrever. E aí o Calvino aceita aquela imposição do Farel, Guilherme Farel, e fica ali em Genebra. Ficam cerca de 2 anos, mas eles são expulsos porque eles estavam tentando implementar uma reforma em todas as áreas da sociedade. Então, as pessoas não queriam aquilo, né? Ideais de moralidade também, de mudança em geral. Eles são expulsos dali de Genebra, né? Ele se casa com essa senhora aí, que era uma viúva de um anabatista. Ela tinha 2 filhos, e eles não têm filhos, eles têm um filho prematuro que morre logo, né? E depois que ela morreu, o Calvino ainda viveu mais 15 anos, cuidou dos seus filhos, né, com todo zelo, todo cuidado, mas ele mesmo, o seu filho não sobreviveu, né? E ele é convocado de novo para voltar para Genebra, né? As pessoas viram que tinha sido um erro ter expulsado o Farel e o Calvino de Genebra, e o Martin Bucer, o famoso Martin Bucer, que tem até um seminário aqui, né, o convida novamente, obriga de novo a ele voltar, porque ele estava muito bem em Estrasburgo. Foram os melhores anos de Calvino, foram em Estrasburgo. Ele escreveu muito, pastoreou a igreja em Estrasburgo, e ele diz, se você não voltar, você vai estar sendo igual a Jonas. E aí o Calvino de novo acaba aceitando o convite e retorna para Genebra para levar adiante, né? Calvino, como a gente vai ver aqui, pregação, ele pregava sistematicamente a Bíblia, pegando livros inteiros, versículo por versículo. E quando ele tinha sido expulso, ele tinha parado em um determinado texto, a exposição, né? E pensando, né, humanamente falando, pensar que Calvino, quando fosse voltar, pegar o púlpito, ele ia dar aquele esculacho, né? Dizer, vocês me expulsaram, agora estão me chamando de volta, né? Mas ele simplesmente abriu o texto, fez um prefácio, né, para relembrar o que ele tinha pregado há 2 anos atrás, e continuou a exposição de onde ele tinha parado, né? Era essa a abordagem do diferente do que a gente possa imaginar. O lado de Calvino, né, por conta da sua produção toda, pode imaginar, não era um lado tranquilo para ele poder produzir, escrever seus centenas de sermões, enfim. Ele vivia num lar hiperlotado de pessoas, né?
tinha os 2 filhos da sua esposa, né? Após o falecimento ficaram ele e os 2 filhos, e ele vivia com um irmão, a esposa e 8 filhos, que ele tinha tido de outra esposa, né? Então eram, fora as pessoas que ele recebia muita gente, porque ele era conhecido na cidade, né? Era uma pensão, né? Realmente era uma pensão. Então ele recebia muita gente também. Então, imagina você produzir, estudar num contexto desse. Calvino não vivia num escritório, tudo fechado, né? Devia ser um caos, né? Devia ser um caos a casa dele. Mas era essa a realidade do Calvino. E ele morre. Essa imagem é muito interessante, né? Ele, no leito de morte ali, apontando para a Escritura, as pessoas ao redor dele ali. Isso a gente vai falar um pouquinho, que mesmo ele doente, ele não cessava o trabalho, ele era um workaholic, usando a expressão de hoje, né? Ele trabalhava muito, mesmo doente. Essa ilustração retrata justamente isso. No leito de morte, ele explicando a Escritura para as pessoas, né? Morre com 55 anos, morre jovem, né? E a gente chega ao nosso tema, né? E essa citação é interessante, é um dos seus biógrafos, ele vai dizer: para mim, o Calvino verdadeiro, que explica todas as outras faces de Calvino, é o Calvino pregador de Genebra, que moldou o espírito dos reformadores do século XVI por meio de suas palavras. Embora Calvino seja lembrado como um teólogo que restabeleceu os marcos doutrinários enterrados sobre os escombros do século de confusão, ou como um argumentador inteligente, cujo nome os oponentes tentaram ligar a crenças que consideravam odiosas, a verdade é que Calvino via a si mesmo, antes de tudo, como um pastor na Igreja de Cristo e, portanto, como alguém cuja principal tarefa deve ser pregar a palavra. Muito interessante a gente associar como essa característica sendo a principal de João Calvino, a sua pregação. A gente vai ver algumas características seguindo a ordem lógica do livro, né, que eu falei para vocês, e a gente vai ver desde a preparação do Calvino até a conclusão do sermão. A gente vai ver o método de estudo e de pregação, de entrega do sermão que o Calvino tinha. É muito interessante a gente olhar esse aspecto. A gente tende a ver Calvino sobre outros olhos quando a gente percebe essas características. A primeira característica é quando ele vai se aproximar do púlpito, é a preparação dele para a pregação, né? Que é o ideal dele em torno da autoridade bíblica, o sola scriptura, né? Ele entendia que a palavra, somente a palavra, o sola scriptura, regulava a vida da igreja, regulava as práticas da igreja, né? E quando ele expunha a palavra de Deus, ali a soberania de Deus estava agindo imediatamente sobre a congregação que ele estava pregando. Isso é um aspecto bem interessante. E a principal tarefa do ministro não era outra coisa senão fazer essa exposição, pregar a palavra de Deus. Isso era a grande tarefa do pastor, do ministro, né? Ele vai colocar todo o seu serviço, falando a respeito dos pastores, dos ministros, é limitado ao... eu não posso ir. Limitado ao ministério da palavra de Deus, toda a sua sabedoria ao conhecimento da palavra, toda a sua eloquência à proclamação da mesma, né? Então, a autoridade não estava sobre o pregador, mas sobre a palavra. A autoridade era da palavra, né? E a função do pregador era simplesmente passar a mensagem de Deus. Ele era o embaixador, como a gente tem nas Escrituras. O embaixador é alguém que não leva a sua mensagem, ele leva a mensagem de outro. Isso é a função do embaixador, né? Então ele levava simplesmente a palavra de Deus. Ele diz: é ordenado a todos os servos de Deus que não apresentem invenções próprias, mas que simplesmente entreguem aquilo que receberam de Deus para a congregação, da mesma forma como alguém que passa algo de uma mão para outra, né? Misturar suas invenções à palavra de Deus ou que sugere qualquer coisa que não faça parte dela deve ser rejeitado, por mais ilustre que seja a sua posição. Então a autoridade nunca era do pregador, sempre era da Escritura, sempre era da palavra, né? E isso fazia com que ele se portasse de forma humilde, de forma submissa à palavra, né?
A gente, quando está diante da Escritura, muitas vezes a gente tende a forçar a interpretação para que ela se encaixe àquilo que a gente já imagina. Muitas vezes aquela posição nossa é errada, né? E aí a gente tem que se colocar em uma posição de submissão à Escritura, reconhecendo, eu estou errado, eu não vou forçar o texto para que ele se adeque àquilo que eu acho, né? E essa era a posição de Calvino, ele se submetia à Escritura, né? Se colocava de forma humilde. Para Calvino, a mensagem das Escrituras é soberana. Soberana sobre a congregação e soberana sobre o pregador. Sua humildade é demonstrada pela sua submissão a essa autoridade. Então, ele se portava de forma reverente, sabia que tinha uma tarefa importantíssima, sagrada, que era expor a Escritura, e entendia que quando ele estava pregando a palavra de Deus, realmente Deus estava falando, né? Quando o pregador falava, Deus falava. Quando a Escritura era exposta, Deus estava falando. Vou aproveitar e beber. Então, a mesma reverência para Calvino que a gente deve a Deus, a gente deve às Escrituras, porque ela é a palavra de Deus. O segundo aspecto que é bem interessante é a presença real de Deus, a presença de Deus na pregação, né? A pregação não é simplesmente uma exposição de conceitos, mas quando há pregação, Deus está presente ali, quando a Escritura de fato é pregada, né? Onde quer que seja pregado o Evangelho, é como se o próprio Deus viesse para o meio de nós. Então, pregar, a perspectiva dele é trazer a presença real de Deus para o meio da congregação. Não é simplesmente apresentar conceitos teológicos ou doutrinas, atrair, trazer a presença do próprio Deus para a congregação, né? É certo que se vamos à igreja, não ouviremos apenas um homem mortal falando, mas sentiremos que Deus, por meio do seu poder secreto, está falando à nossa alma. Sentiremos que Ele é o professor. Ele nos toca de tal forma que a voz humana entra em nós e nos favorece de modo que somos revigorados e alimentados por ela. Deus nos chama para si como se estivesse falando-nos por sua própria boca e pudéssemos vê-lo ali em pessoa. Veja como ele tinha como importante esse trabalho. Era como se o próprio Deus estivesse ali, quando o pregador estava expondo a Escritura, era como se o próprio Deus falasse à congregação, né? E o próprio Espírito estava ali trabalhando por meio da palavra nos corações, né, por meio da sua chamada interna. O pregador faz a chamada externa ao ouvido e o Espírito trabalhava no coração com a sua chamada interna. Ele estava ali agindo, né? E essa citação é muito interessante. Ele vai dizer, olha, os pastores devem fazer tudo. Ele pode fazer muitas coisas, desde que tudo eles façam de acordo com a palavra, né? Ele vai dizer que os pastores enfrentem todas as coisas sem medo por meio da palavra de Deus, da qual foram constituídos administradores, que eles reúnam todo o poder, toda a glória e excelência do mundo, a fim de conferir a primazia à divina majestade desta palavra, que por meio dela comandem a todos, desde a pessoa mais notável até a mais simples, que edifiquem o corpo de Cristo, que devastem o reino de Satanás, que apacentem as ovelhas, matem os lobos, instruam e exortem os rebeldes, que juntem e separem, que clamem com veemência, se for necessário, mas que façam todas as coisas de acordo com a palavra de Deus. A ênfase aqui está na atuação, no poder do Espírito, né? Que o Calvino vai dizer, quando os teólogos ficam se valendo da eloquência, da retórica, eles estão apagando a atuação do Espírito, porque ele está simplesmente se confiando na sua capacidade ali, né? Então, quando os teólogos ali se levantam, né, pautados no que eles sabem, na sua boa doutrina, eles apagam o Espírito, né? Essa ideia de dependência no Espírito é porque somente o Espírito pode convencer, trazer mudança de vida. Um pregador em si não pode fazer nada. Quem vai gerar essa vida, gerar essa mudança é o Espírito. Por isso a dependência dele no Espírito, né? O próximo ponto é a prioridade da pregação, a prioridade do púlpito, né? Para Calvino, a pregação é o ponto alto, né, do culto. É por isso que o púlpito foi
colocado, a partir da reforma, foi colocado no centro, e ali foi colocada uma Bíblia, dando essa ideia de que todas as pessoas que entrem na igreja, eles vão olhar e ver um púlpito com uma Bíblia no centro, dada a sua centralidade, né? E o objetivo, né, da exposição bíblica, o objetivo dessa exposição é fazer com que as pessoas adorem corretamente, né, prestem um culto de forma correta, edificar a igreja e alcançar os perdidos. Esse é o grande objetivo, né? Para Calvino, se você está numa igreja, numa assembleia, e ali não é pregado de fato a palavra, não é feita uma exposição de fato da Bíblia, aquilo ali não poderia ser chamado de igreja, porque havia uma centralidade em torno da pregação para o Calvino. A exposição, né, é a principal tarefa do ministro, a exposição bíblica, a apresentação das verdades bíblicas, né, e é por isso que o Calvino dava tanta ênfase, tanto na sua preparação prévia, quanto na sua forma de entrega, quanto na conclusão, por conta dessa centralidade da exposição bíblica. A gente vai ver isso em detalhes aqui. Exposição sequencial, né, era a sua abordagem ao texto, como eu já fiz menção aqui. Ele pregava textos inteiros de forma sistemática, versículo por versículo, né? Era essa a prática dele, né? Todos os dias subia, apresentava, e dependia a quantidade de versículos, dependia do tipo de narrativa que ele, o tipo de literatura que ele estava, né, apresentando. Ele vai ter, esse é o episódio que a gente já fez menção, né? Acho que eu estou apertando um negócio errado aqui. A quantidade de versos dependia do tipo de texto, mas ele fazia ali uma quantidade normalmente pequena, mais à frente a gente vai ver. E essa questão da exposição sequencial tem a ver justamente com aquilo que a gente viu em Genebra. Ele para e continua depois de 2 anos exatamente de onde ele parou, porque era esse o método de abordagem dele, e isso fazia com que ele pregasse tudo da Bíblia, né? Essa é a vantagem, e para quem prega é o desafio, né? Você vai ter que passar por todos os textos. Tem textos fáceis, tem textos difíceis, e você pregando expositivamente, sequencialmente, você vai ter que abordar tudo. Exatamente, você vai abordar tudo, né? Não sei que o irmão ali está pecando em tal área, eu vou preparar um sermão aqui só para ele. Então, né? Pregador expositivo nunca vai ser acusado disso, porque ele está pregando ali e seguindo e pregando o texto, e uma hora vai tratar daquele assunto, né? Então, tudo, doutrinas difíceis vão ter que ser expostas, pecados específicos vão ter que ser expostos. Então, você prega todo o conselho de Deus, né? Então, a conclusão dessa primeira parte aqui é uma visão elevada da pregação, né? Ele tem essa visão elevada da pregação porque ele tem uma percepção correta em torno da pessoa de Deus, uma percepção correta em torno das Escrituras e uma percepção correta em torno do que é o homem, né? Ele sabe quem Deus é, aquela visão de Isaías, sabe quem Deus é, sabe o que as Escrituras representam como palavra desse Deus soberano, e sabe a condição do homem. Por isso ele tinha uma posição correta em torno da pregação, né? Ele entendia que, e de fato, né, nós entendemos isso, que somente por meio da pregação a igreja vai crescer, porque Deus chama o seu povo por meio da pregação, né? Então, o crescimento da igreja, o avanço da igreja está diretamente relacionado com a pregação, né? Isso é um primeiro aspecto. O segundo aspecto tem a ver com a preparação do Calvino, né, para expor o texto sagrado, né? Ele tinha uma paixão pela glória de Deus, né? Então, quando ele estava se preparando e meditando no texto, o que ele estava em mente ali é contemplando a glória de Deus naquele texto. Não era um exercício intelectual, simplesmente para entender o texto, mas ele estava contemplando a majestade de Deus naquele texto, né? Isso tem uma relação direta, a gente já fez menção ao Sola Escritura, isso tem uma relação direta, logicamente, com o Solo Deo Glória, né? Olhar para aquele texto e perceber a majestade de Deus naquele texto. Era esse um aspecto interessante do Calvino.
Acho que um lema, isso é uma citação de John Piper, acho que um lema que poderia caracterizar toda a vida e todo o trabalho de João Calvino seria o seguinte: zelo em demonstrar a glória de Deus. O sentido essencial da vida e da pregação de João Calvino é que ele recuperou uma paixão pela absoluta realidade e majestade de Deus. E como eu disse, isso vai impactar a postura dele diante do texto, né? Ele não está ali diante simplesmente de uma literatura qualquer, ele está diante da palavra de Deus, e ali vai ser revelada a majestade, né, do Criador, né? E essa sua preparação, ela primeiramente tem em mente a sua própria vida, né? E normalmente quem prega de forma correta prega antes de tudo para si mesmo. Primeiramente você prega para si, o texto fala ao seu coração, você vê o que você está fazendo de acordo com o que você não está fazendo, e o Espírito Santo prega primeiramente ao seu coração, né? E era essa a postura realmente do Calvino. O texto primeiramente falava a ele, e depois ele falava à congregação, né? Aquilo que ele tinha refletido, aquilo que o próprio Deus tinha falado a ele. O sermão não é algo dissociado do pregador. O sermão é uma extensão do pregador. É fruto das suas reflexões, é fruto do que você recebe da parte de Deus, né? Um sermão, um pregador que prega simplesmente pega um tema qualquer, aleatoriamente, pode falar uma verdade bíblica, mas é uma mensagem sem vida, sem unção, como as pessoas dizem, como o pastor Hamilton diz: ó, você não sabe explicar o que é unção, mas você sabe quando não tem, né? O pastor Hamilton sempre falava isso: quando não tem, você sabe. Então é a vida do pregador, estando alinhado ali ao que o texto diz, né? Outro aspecto é uma mente zelosa. Isso é, o Calvino ele buscava encher a sua mente com conhecimento bíblico, com boa teologia. Enfim, ele estudava exaustivamente, preenchia a sua mente com o conhecimento correto, com as doutrinas corretas, né? E o propósito disso não era um conhecimento intelectual, mas era a glória de Deus. Era encher a sua mente com conhecimento para que Deus fosse glorificado e ele pudesse expor aquele conhecimento, né? Ele vai dizer: o pastor, por meio de muito estudo, deve estar bem preparado para oferecer às pessoas uma variedade de instrução sobre a palavra de Deus, como se ele mesmo possuísse um estoque de coisas espirituais. Então ele estudava para ficar repleto daquele bom conhecimento, né? Mas além disso, ele valorizava muito a piedade, a vida de oração. Então não era somente a mente que tinha que estar cheia do conhecimento, mas o seu coração tinha que estar devotado a Deus, entregue a Deus, por meio de uma vida piedosa, né? Por meio de uma vida de prática das disciplinas espirituais, por meio de uma vida de oração, né? Não existia a possibilidade de um ministro não buscar a santificação para o João Calvino. Então, era necessário que houvesse esses dois aspectos, como nós sabemos que tem. Ele se preparava muito, estudava muito, mas não abria mão da sua vida devocional, da sua preparação nesse aspecto, né? É curioso que esse é o emblema, o selo, né, pessoal, né, do João Calvino, que é justamente ele entregando o seu coração a Deus como esse ato de piedade, né, de entrega, né, de devoção, né, à verdade de Deus. Esse é o seu emblema, o seu selo, né, essas mãos entregando o coração, né? E o texto que está ali, né, meu coração a te ofereço ao Senhor com prontidão e sinceridade. Então, ele valorizava bastante a vida de oração, a vida de devoção, essa vida de piedade, para que a sua mensagem tivesse vida, para que a sua mensagem não fosse simplesmente uma exposição de conceitos teológicos, ainda que corretos, mas que tivesse vida, e essa vida viria por meio dessa vida de piedade, desse fervor espiritual, né? Seguindo, né, uma determinação inabalável era o seu zelo, sua ênfase no trabalho, no seu trabalho pastoral mesmo, né?
ele foi um dos homens, e entre os reformadores ele foi um dos que mais se dedicou e que trabalhou exaustivamente, né? Essa próxima citação vai justamente falar sobre isso, que é curiosa como ele coloca, quer dizer, com exceção dos sermões e das aulas, né? Como assim, com exceção dos sermões e das aulas? Faz um mês que não faço quase nada, de forma que quase me envergonho de viver assim, sem utilidade. E aí, naquele mês, ele tinha pregado somente 20 sermões e dado somente 20 aulas. Então, você tem ideia do quanto ele trabalhava. Ele estava se sentindo meio que inútil, né, por ter pregado somente 20 sermões. Né? O mês todo não para, né? Então, era um homem que trabalhava de forma exaustiva mesmo, né? Então, pregava em 15 dias, era como pregar 10 sermões às suas igrejas. Então, era uma coisa assim impensável para a gente hoje, né? Você não tem como imaginar o tanto de tempo dedicado, fora as suas outras, como a gente vai ver, as suas outras atividades, né? Ele, na sua vida, é provável que ele tenha pregado entre 4.000 sermões, mas mais da metade se perderam, não tem os sermões dele, né? E a gente vai ver que ele não fazia anotações, né? Ele não pregava com nada. A gente vai ver isso mais para frente, né? Agora, ele, ainda que tenha essa dedicação tão impressionante em torno da pregação, ele não desprezava outras coisas. Ele era uma pessoa que estava presente na vida das suas ovelhas e em outras áreas também. Ele era uma figura importante em Genebra, né? As pessoas consultavam ele fazia parte das reuniões do consistório, enfim. Genebra era tipo uma república, e Calvino era como se fosse um conselheiro. Há quem exagere e coloque Calvino como se fosse um ditador, coisa do tipo, mas ele nem era, ele era francês, como a gente viu, ele não era suíço, né? Então ele tinha, sem dúvida, ele tinha muita influência, mas o governo da cidade, né, era feito pelos suíços lá. E ele se envolvia, logicamente, nessas áreas também, e ia à casa das pessoas. Então ele, além dessa preparação toda, né, nos estudos, enfim, ele não abria mão desse outro lado, de visitar as pessoas, de auxiliar os doentes, enfim, né? Ele tinha esses dois aspectos que são muito próprios do ministério pastoral, né? O pastor tem que conseguir unir, conciliar esses dois aspectos, né? A tarefa do pastor é uma tarefa que requer muito, que suga muito do pastor, são muitas atividades, né? E Calvino aqui é um exemplo disso. Eu não sei como ele conseguia, mas ele conseguia. Uma coisa interessante é que ele não se preocupava muito com ele. Ele olhava por isso que ele morreu cedo, né? Morreu com 55 anos, fora que ele já, desde a sua universidade, ele não, desde os seus estudos, desde novo, ele não se cuidava, comia comida estragada, era meio caótico, e ele tinha muitas doenças, né? Tinha muitas doenças, né? O pior eram as hemorroidas, né? Ele sofria muito com isso. E um problema crônico nos rins que ele tinha. Então, né, eu nunca tive, graças a Deus, mas dizem que é uma dor de rins das piores que existem, né? Já teve rins? Diz que é pior do que a dor do parto, né? Não sei. Nunca tive crise de rins, nem nunca é possível termos filhos, né? Mas dizem que é terrível. Então, ele sofria muito com esses problemas desde a sua juventude, né? Não cuidava muito desse aspecto. E o interessante é que, mesmo doente, mesmo sofrendo, né, com essas crises, ele não cessava de trabalhar. Quando ele não tinha condições de se levantar da cama, as pessoas iam lá e ele ditava as cartas, enfim, né? Ele não parava de trabalhar nunca. Por isso aquela foto é interessante no leito de morte, ele explicando a escritura para as pessoas que estavam ali ao lado dele. Ele não cessava o trabalho nunca, né? Se ele fosse dedicar a vida dele com indolência, como o Beza, o seu sucessor, diz, né? A vida seria muito amarga caso fosse gasta em indolência. Então, doente e bom, ele estava trabalhando.
Ele foi muito perseguido em Genebra, muito perseguido. É interessante, eu não vou ler essa citação toda, mas porque ele estava impondo uma reforma em toda a sociedade. Então, bebedice, jogo, essas coisas, eles estavam reprimindo. Ele era tão perseguido que as pessoas apelidavam os cachorros de Calvino. Nas ruas de Genebra, os cachorros eram: vem cá, Calvino. As pessoas nutriam um ódio, uma oposição muito grande contra o Calvino. Quando ele estava se dirigindo para as escolas, para as igrejas, ele era xingado. Era um negócio bem difícil para o Calvino. A gente imagina que não, era todo mundo aceitando. Ele estava fazendo, juntamente com os outros reformadores, uma reforma geral na sociedade. E as pessoas, o ímpio não queria mudar, abandonar os hábitos, né? E ele foi muito perseguido lá em Genebra nesse sentido, né? E ele não se importava muito, porque a ideia dele é que o que ele estava fazendo, principalmente, não era para as pessoas, era para a glória de Deus. Então, ele aceitava, entendia que deveria passar por aquilo mesmo, porque o seu grande espectador não eram as pessoas, mas era o próprio Deus. Ele estava fazendo para o próprio Deus, né? Como serviço para o próprio Deus. Ele vai dizer: ao passar por árduas e difíceis lutas, as pessoas são fortalecidas pelo Senhor de um modo especial, né? Então, ele estava ali passando por muitas dessas. A conclusão dessa parte é o zelo pela glória de Deus, né? O estudo persistente, a piedade pessoal e o ministério inabalável eram mantidos por um intenso desejo de ver Deus glorificado. Esta ênfase em defender a glória de Deus deu sentido à sua vida, ao seu ministério e especialmente à sua pregação. Ele vai dizer: os pregadores não podem desempenhar com vigor a sua ocupação, a menos que tenham a majestade de Deus diante dos olhos. A majestade de Deus está inseparavelmente ligada à pregação pública de sua verdade. Deixar de conferir a autoridade à palavra dele é o mesmo que tentar colocá-lo para fora do céu. Estando já, isso diz respeito à sua preparação antes do sermão, era assim que ele se comportava, é isso que ele tinha em mente. E estando já para iniciar o sermão, a gente tem alguns aspectos. O primeiro era ir direto para o assunto. Ele queria chegar o mais rápido possível ao texto bíblico, então as suas introduções eram curtas. Ele não falava muito o que tivesse fora do texto, ele usava ilustrações, logicamente, mas o objetivo dele era chegar rapidamente ao texto bíblico, que era o importante para ele, né? Ele pregava sem esboço, para mim impossível, né? Eu não apenas eu faço esboço, eu escrevo o sermão todinho, porque senão não lembro, botar só pontos aqui, vou pregar 2 minutos e termina assim, né? Ele pregava sem nada escrito, nada. Eu botava a Bíblia diante dele, né? E pregava, porque ele estudava exaustivamente. Era por ele estudava o texto exaustivamente e estava ali diante do púlpito, ele não usava nada, né? Muito bonito isso dele, mas eu não, sem condições. Eu acho que ele já tinha decorado. Tipo Hernandes. Hernandes tem uns sermões decorados, prega tanto que ele, até os textos bíblicos, ele não olha, ele vai falando, né, de tanto que ele prega. É verdade, é verdade. É coisa impressionante assim para mim, né? E isso tem um motivo também de ele não pregar com anotações, né? Ele estava falando para gente comum, não eram para profissionais, para teólogos, né? Então, eram pessoas comuns. Ele queria que as suas palavras não fossem mecânicas, né? Fossem palavras como uma conversa. Porque ele estava falando, não era para teólogo, estava falando para a gente, né? Então, as suas palavras eram para ser palavras familiares, enfim. Por isso que ele não se utilizava de sermão. Confiava, logicamente, tinha essa dependência do Espírito, fazia toda a sua preparação e, chegando ali, ele ia confiar que o Espírito iria usá-lo, né? Iria lembrar aquilo que ele desejava que a sua igreja ouvisse, né? E aí ele conseguia fazer uma exposição clara, né?
simples, para que as pessoas comuns entendessem bem, né? E isso diferia bastante dos métodos da época, que eram fazer realmente a leitura, né? Se escreve, não era assim como... E Deus pode usar também, lógico, assim como aconteceu com o Jonathan Edwards, no famoso sermão que ele leu, né? O Pecadores na Mão de um Deus Irado, aquele é um dos sermões, se não o mais conhecido da época contemporânea, é o do Jonathan Edwards. Ele pegou o texto e leu, que era comum na época. E na época de Calvino era comum o pregador simplesmente ler o sermão. E ele se afastou desse método, pregando sem nada, né? Só fazendo a exposição a partir dos seus estudos, né? Um outro ponto é o contexto bíblico, né? A ideia dele era passar rápido pela introdução para que ele pudesse contextualizar a mensagem, né? Apresentar primeiramente o sentido daquele texto para o seu público original. Porque, de fato, o entendimento do texto sempre vai ser, isso para a gente entender o contexto, aquilo que o texto significava originalmente para o público em que ele foi escrito. É por isso, por exemplo, que, vou falar porque eu sei que Antônio tem uma posição em relação ao Apocalipse milenista, né? É por isso que as posições dispensacionalistas não fazem sentido, as leituras dispensacionalistas, porque ela não faz nenhum sentido para o público em que ela foi escrita originalmente. Quer dizer, o texto primeiro, ele vai fazer um sentido para nós, ele vai ser aplicado a nós, mas não é primeiramente para nós. Apocalipse foi escrito para as pessoas do primeiro século lá, né? Então, primeiramente, aquele texto todo precisa fazer sentido para eles. E era essa a preocupação do Calvino, entender o contexto. Se o texto não for exposto primeiramente para o seu público original, ele não vai ser aplicado corretamente, né? Para nós hoje. O sentido bíblico vai ser aplicado para nós hoje, não é simplesmente apresentar, né? Acho que o pastor Hernandes disse que, falando no Salmo 23, você falar de tudo e das pastagens e ficar só lá, também não é, né? Mas primeiro você precisa entender lá, para depois você entender para você hoje o que significa, né? Então ele tinha essa preocupação de explicar isso para o seu público. Conclusão dessa parte, uma ponte para o texto, né? A pregação de Calvino era centrada no texto das Escrituras, então ele passava rápido pela introdução para chegar logo no texto, né? E refletir sobre o seu sentido, né? Para aquele público, né? Isso fala muito do compromisso que ele tem em expor o texto. A preocupação dele principal era apresentar o texto bíblico. Explicando o texto, né? Ele era talentoso nesse aspecto, fazer a explicação, explicar ao seu público o que significava de fato aquele texto, né? Entendendo que se você não apresenta com fidelidade a Escritura, você está falhando, né, no seu propósito, né? Uma interpretação errada da Escritura não é a palavra de Deus. Se uma pessoa faz uma interpretação errada da Bíblia, ele não está pregando a palavra de Deus, logicamente. Então, ele tinha a preocupação de interpretar corretamente, chegar à verdade daquele texto de fato, né? Trabalhava com um texto específico, dado o seu método, né? Ele pegava, a depender, como eu fiz menção, do tipo de literatura, ele escolhia um número normalmente curto de versículos, né? Uma narração, que aí para você expor realmente um texto pequeno é complicado. Ele pegava uma quantidade maior de versículos, um texto narrativo até 16, ou alguns falam 10 versículos, por aí próximo. Textos proféticos de 2 a 8 versículos e epístolas, em média, 2 versículos e não mais que 6. Às vezes ele pregava, como essa citação aqui vai dizer, às vezes ele pregava vários sermões em um versículo, o que é algo muito difícil, convenhamos, né? Quem fazia muito isso era o Martin Lloyd Jones. Ele conseguia de uma forma que só, né, Deus na vida do cara, porque ele conseguia fazer vários sermões a partir de um versículo. Por isso que os comentários, por exemplo, Romanos, e que ele nem terminou, né? O comentário de Martin Lloyd Jones de Romanos é enorme, é uma coleção, e ele morreu antes de terminar. Ele não chegou a concluir. São
15, 14 volumes, não sei nem quantos volumes são muitos, mais de 10 volumes. Porque ele fazia vários, e aquilo ali, aquele comentário, não sei se vocês conhecem, mas eram os sermões dele que uma pessoa escrevia, né? Que era da sua igreja, que era uma irmã, era. Pois é. É. Pois é, as bem-aventuranças, um sermão na Bíblia. Tinha uma irmã lá que tinha eu não lembro a técnica, taquicógrafo, sei lá, que escrevia por meio ela não escrevia tudo, né? Tinha uns símbolos lá que encurtava a palavra e depois ela transcrevia. E foi ela que escreveu esse também, a dedicação dessa irmã também, de estar todos os cultos, escutando a exposição do Martin Lloyd Jones, e escrevendo todos os sermões e publicou depois, né? E a gente tem, hoje, por conta dessa irmã que fez isso. É um trabalho, né, incrível, né? E ele conseguia, assim como o Calvino, fazer várias pregações em um texto bíblico, né? Precisão exegética, né? O Parker, né, o Philip Schaff, vai dizer que o Calvino é o pai do método histórico gramatical, porque ele se dedicava demais nisso, entender o texto, entender a gramática do texto, entender o sentido semântico do texto e entender o texto no seu contexto histórico, né? Ele dava muita ênfase nisso para que a sua explicação fosse precisa, para que ele não falhasse na sua explicação, sabendo que uma falha na explicação seria uma não exposição da Bíblia, seria uma não exposição da palavra de Deus. Como a sua preocupação era expor a palavra de Deus, ele precisava ser preciso na sua análise do texto. Então ele se dedicava e tinha esse zelo, esse cuidado, né? Essas citações vão justamente falar sobre isso, né? Pensando mais na parte da pregação expositiva, como os pregadores expositivos dizem, pregar expositivamente não é simplesmente um método, é muito mais uma disposição do pregador, uma postura do pregador diante do texto. A preocupação em expor, né? Porque se a gente sistematiza mais, a gente, por exemplo, vai dizer que Spurgeon nunca foi um pregador expositivo, mas ele tinha uma preocupação de expor o texto, né? Então é mais do que uma utilização de passos, e é mais uma disposição, um cuidado, uma preocupação de quem vai pregar, de estar ali fazendo a exposição de um texto, né? Spurgeon, olhando sistematicamente, pregaria sempre de forma temática, né? Ele trabalhava normalmente assim, mas nesse seu modelo ele estava de fato expondo o texto. Então ele era um pregador expositivo nesse sentido, porque ele tinha a preocupação de expor o texto bíblico, ainda que o método dele fosse diferente do que a gente espera que se prega expositivamente. Então, pregar expositivamente é mais isso, é a sua postura diante do texto bíblico, é a sua disposição diante do texto bíblico, mesmo que você não siga exatamente, por exemplo, o que Calvino estava fazendo aqui, né? Mas a sua postura aí, a sua preocupação, o seu zelo é fazer a exposição do texto, nesse sentido todo aqui que ele está apresentando, dentro do seu contexto, enfim, as aplicações, você é um pregador expositivo, nesse sentido, né? Interessante. E como o Tatinho colocou, ainda que ele não tenha sistematizado, né, é possível extrair, né, dos seus escritos esse método mesmo histórico-gramatical, né? É bem interessante isso. Isso a gente já fez menção, né, que é fazer exegese e explicar o sentido original do texto. Outro aspecto são referências cruzadas. Isso é, dar sustentação àquela verdade se valendo de outros textos bíblicos. Nas institutas tem milhares de referências bíblicas. É uma coisa impressionante o tanto de citações bíblicas que tem nas institutas. São muitas, né? É algo impressionante para dar sustentação, né? Para dar, e naquela verdade que a gente conhece, que a própria Bíblia se explica. A Escritura está se auto-explicando. Um texto mais difícil aqui, você tem um outro texto que vai trazer luz àquele texto mais difícil, né? E esse é um ideal reformado, né? Que a própria Escritura vai se explicar e vai clarear pontos mais obscuros, né?
se pautar nisso, né? Agora, ele usava outros textos, mas o sermão, a sua preocupação era o texto que estava diante dele. Então, ele citava outros textos para dar sustentação, mas com moderação, para não fugir demais ao texto que estava diante dele ali, né? Ele tinha sempre esse cuidado. Concluindo essa parte, sempre explicando o texto. Então, o seu ministério de pregação estava centralizado nisso, explicar o texto, expor o texto, né? Para que, quando ele fosse fazer as aplicações, aquilo tivesse bem claro na mente do seu público. O sentido do texto, o sentido original do texto estivesse claro, para que aí, então, ele pudesse, mais à frente, fazer as aplicações. Palavras familiares, né? A gente sabe a erudição do Calvino, tinha conhecimento de línguas, enfim, ele era um erudito, né? Conhecimento de latim, grego, as línguas originais, hebraico, enfim, ele tinha muito conhecimento. Mas, quando ele estava pregando, ele não usava essa erudição. As pessoas ficavam, esse cara está falando o quê? Né? Como acontecia na igreja romana, por exemplo, as pessoas ficavam, que era tudo em latim, né? Que era a língua sacra, a língua sagrada. As missas eram em latim, até o século XX. Só houve essa mudança no século XX, Concílio Vaticano II. Né? Quem lembra aqui filme brasileiro, O Auto da Compadecida, a gente sabe, era latim, tudo em latim. Né? Então o povo, por isso que as pessoas se aproximaram da reforma com outros olhos, eles estavam agora entendendo a palavra de Deus. Né? Calvino tinha a preocupação de que a mensagem dele fosse ainda mais clara. Então, ele usava palavras familiares, uma linguagem compreensível, uma linguagem simples, para que aquele público entendesse bem o que ele estava querendo passar. Né? O James Montgomery vai dizer: há pouco adorno retórico, suas palavras são diretas, as frases simples. Isso porque Calvino compreendeu o seu chamado, assim como o de todos os outros pregadores, para tornar o texto bíblico o mais claro possível aos seus ouvintes. E ele mesmo vai dizer: pregadores devem ser como pais, partindo o pão em pedaços pequenos para alimentar seus filhos. Então, a sua erudição, na hora da pregação, ele deixava de lado e tentava ser o mais claro e simples possível para o seu público entender bem o que ele estava querendo expor. Né? Não adiantava nada ele trazer conceitos, né, teológicos que as pessoas não entendem nada, e isso não ia trazer aplicação prática nenhuma para a vida das pessoas. Né? Expressões cheias de vida, ele usava coisas do cotidiano das pessoas, né, para instigar, né, a imaginação. Você pregar de forma que aquilo que está sendo exposto ali seja imaginado na frente das pessoas, torna a sua mensagem ainda mais clara. As pessoas imaginarem o que você está dizendo ali. Então, ele tentava instigar a imaginação das pessoas em torno do sermão dele, para que aquilo fizesse mais clareza. Então, ele usava metáforas, usava provérbios, tudo que tornasse o mais claro possível a sua apresentação. Né? Entre as coisas que ele utilizava figuras de linguagem, tanto da Bíblia, quanto de questões, né, do cotidiano das pessoas, ou de outras áreas afins, né, de trabalhadores, enfim, aspectos, características, o que Paulo usa muito também. A gente lê as cartas de Paulo, ele está sempre se utilizando de metáforas. O famoso texto que fala sobre a armadura de Deus, ele está descrevendo ali, basicamente, um soldado pretoriano. Então, isso às vezes a gente lê e não entende porque a gente esquece o contexto, mas para aquelas pessoas era muito claro, ele estava utilizando da imaginação das pessoas e aplicando ali aquela doutrina que ele queria expor. Né? Então, o Calvino tinha muito disso também, ainda que normalmente ele não se utilizasse do humor. Às vezes ele era irônico nas suas pregações, nas suas colocações, mas, via de regra, ele não se utilizava do humor. Né? Tem muito pastor que só se utiliza do humor, né? Como a gente conhece aí, é um stand-up, a pregação é um stand-up. Calvino não colava não, isso não. Fazia perguntas para estimular, né, as pessoas. Ele fazia perguntas, às vezes coisa que Paulo também fazia, levantava um oponente imaginário. Paulo tinha muito disso, né, para responder,
ele colocava questionamentos como se estivesse discutindo com um oponente. Paulo faz isso de forma magistral. O Calvino também, às vezes na pregação, tinha como se fosse um oponente, fazia as perguntas e ele respondia, ou às vezes ele fazia perguntas retóricas, ou às vezes fazia várias perguntas, isso para instigar as pessoas a pensarem, né? Fazer as pessoas pensarem, não simplesmente estar sentado só ouvindo o pregador, sem pensar, sem refletir. Então ele fazia essas perguntas para estimular a reflexão por parte da sua audiência ali, né? Ele citava poucas pessoas. Isso logicamente tem muita relação com o fato dele não anotar nada, né? Então, quando ele estava citando alguém, era por paráfrase, ele estava citando com as palavras dele, porque não tinha nada escrito, né? Então ele citava com certeza, mas de forma reduzida e de forma parafraseada, porque ele lembrava, né, misturado já logicamente às suas próprias conclusões. Então ele estava citando ali, a ênfase dele sempre era o texto bíblico. A preocupação dele estava no texto bíblico, por isso ele não se preocupava tanto em citar outras pessoas para tentar dar sustentação, que era muito comum, por exemplo, no mundo medieval, nos debates acadêmicos, era parte essencial a você citar autoridades para dar sustentação ao seu argumento, né? Os debates medievais funcionavam assim, entre outros aspectos. Você tinha que citar autoridades, pais da igreja, texto bíblico. O texto bíblico e os pais da igreja eram colocados como autoridades, né? No mesmo, de certa forma, no mesmo patamar. Calvino não, Calvino estava preocupado em expor o texto, então ele não ia citar muita gente, porque a preocupação estava lá no texto bíblico, né? Diferente do que a gente possa imaginar, um Calvino meio, sei lá, parado, mas ele pregava com empolgação, né, com intensidade, né? É interessante, conta-se um episódio de George Whitefield, né? O David Hume era o pai do deísmo, né, na época, já no século XVIII, e o Whitefield, como os outros metodistas, né, eles pregavam, como eles viviam, de certa forma, à margem da igreja metodista, ou era um grupo criado dentro da igreja metodista, eles pregavam normalmente nas praças, enfim, né? Famosa palavra, a praça é meu púlpito, enfim, ou coisa do tipo, é do Wesley, né? Então ele estava pregando em algum local, o George Whitefield, e o David Hume passa correndo e ele era um deísta, é o pai do deísmo, né? Passa correndo e alguém vem e diz: "Oxe, tu está indo para onde?" Ele diz: "Não, eu estou indo escutar George Whitefield." E ele diz: "Oxi, tu acredita no que ele diz? Que George Whitefield prega?" Ele disse: "Eu não, mas ele acredita. Ele acredita no que ele fala." E tem muito a ver isso com o Calvino. Quando ele pregava de forma empolgada, forma centrada, porque, né? Você escutar alguém que prega, parece que nem ele acredita no que ele está falando. Você, meu amigo, nem ele, parece que não acredita no que ele está falando, e eu vou acreditar, né? Exatamente, né? Ele estava diante da palavra de Deus e se empolgava quando pregava, né? Então as pessoas, quando escutavam, tinham essa mesma postura que o David Hume. Pai, esse cabo acredita no que ele fala. Ele está tão empolgado aí, ele realmente acredita no que ele está falando. E já... Tá. Vou resumir. Mas estava perto do fim, mais ou menos. Então, ele pregava de forma empolgada a essa exposição, de forma viva, para que as pessoas acreditassem também na sua mensagem, né? Já no fim, ele está fazendo as aplicações, né? Não adianta você só expor sem aplicar o texto, né? Então, era necessário que as pessoas, o seu público que estava ali presente, tivesse essa aplicação para o que o texto significava para eles hoje, não simplesmente o seu sentido na época, né? Então, ele tinha... Eu vou passar bem rápido, só para vocês verem. Tá? Então, nessas suas aplicações, ele exortava as pessoas, ele
apresentava o texto e dizia, olhem a vida de vocês, apliquem a vida de vocês, faziam exortações, sempre se incluindo, não era o pregador, vocês têm que fazer, não, ele dizia, nós temos que fazer. Né? Ele tinha essa preocupação de se colocar, de se pôr também ali como sendo alvo daquela mensagem. A mensagem era, primeiramente, para ele também. Né? Clamava que as pessoas fizessem uma avaliação, olhem a verdade exposta, né? E façam um autoexame agora em torno dessa verdade que eu acabei de apresentar para vocês. Avaliem o coração de vocês. Repreendiam, sabendo que existiam pessoas ali que estavam vivendo uma vida em desacordo com a palavra. Ele não tinha receio em fazer repreensão, apresentando o texto, a verdade do texto, e repreendia as suas ovelhas quando elas estavam em desacordo com a verdade que estava sendo apresentada. Também tinha uma confrontação polêmica, isso é, ele tinha esse viés apologético nas suas pregações, né, normalmente contra a igreja romana. Então, ele sempre que tinha um texto que levava ele a confrontar certas doutrinas da igreja romana, ele sempre deixava de fazer, dada a sua preocupação com a glória de Deus. Ele entendia que fazer isso era glorificar a Deus, né, porque aquela doutrina estava em desacordo e diminuindo a glória de Deus. Né? A aplicação mais penetrante de Calvino é que ele faz contra ele mesmo. Né? Ele se coloca como uma pessoa que precisa, antes de tudo, primeiramente, antes de todos, aplicar essas verdades, fazia uma exortação, fazia uma avaliação pessoal dele mesmo. Né? Antes de terminar, ele fazia um apelo para que o seu público seguisse aquela verdade bíblica que ele estava apresentando. Então, ele fazia um apelo, não um apelo como a gente tem de levantar a mão, né? Mas seguir a verdade bíblica. Ele apresentou a verdade bíblica e apelava, clamava que a sua congregação seguisse a verdade exposta ali. Né? Isso por meio de confissão, arrependimento, mudança de direção, né? E a ideia de ser praticante mesmo, não adiantava nada eles ouvirem aquelas verdades e sair dali e fazer a mesma coisa. Então ele clamava que as pessoas mudassem a sua disposição, e por fim ele orava para que o próprio Deus agisse sobre a sua congregação, aplicando, né, gerando frutos por meio da sua palavra. Né? Terminei. Os dois livros, do Timothy George e o do Stephen Lawson. Né? É um livrinho, por isso que praticamente vocês tiveram a apresentação toda do livro. Ele é uma coleção, né? Perfil de homens piedosos. Tem vários, tem de Lutero, tem de Martin Lloyd Jones e tem o do João Calvino. E o do João Calvino é John Knox, tem vários, né? E o do Calvino é trabalhando especificamente a pregação. É a arte expositiva de João Calvino. Vocês viram basicamente, tem algumas coisas eu não falei porque é um livrinho todo, né? Mas foi quase todo o livro. Tá? Amém? Eu agradeço.